Olá pessoal, sou o professor Claudemir e hoje venho através dessa videoaula abordar de maneira direcionada e resumida, junto com os alunos do segundo ano da Escola Quilombola Luzia Maria da Conceição, o assunto cultura afro-brasileira. Lembrando, claro, que antes da gente iniciar especificamente com o tema, a gente vai recuar um pouco e abordar primeiramente o tema cultura brasileira, para logo após direcionar para o tema cultura afro-brasileira. Sigamos. A cultura brasileira ela é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos que participaram da formação da população brasileira. Ou seja, a diversidade cultural predominante no Brasil, ela é consequência também de grande extensão territorial e das características geradas em cada região do país. Assim, por exemplo, o indivíduo branco que participou da formação da cultura brasileira, ele fazia parte de vários grupos que chegaram ao país durante a época colonial. Por exemplo, podemos citar, além dos portugueses, vieram os espanhóis de 1580 a 1640, durante a União Ibérica, né, no caso, que é o período no qual Portugal ficou sob o domínio da Espanha, e durante a ocupação holandesa no Nordeste, que ocorreu mais ou menos no período de 1630 a 1654, que vieram flamengos ou holandeses que ficaram no país mesmo depois da retomada da área pelos portugueses na colônia. Aportaram também ainda os franceses, ingleses e os italianos. Ou seja, aqui a gente relatou, no caso da miscigenação, né, que a origem da cultura brasileira é uma miscigenação, ou seja, uma mistura entre os índios, que já residiam aqui na terra natal, Brasil, os africanos trazidos pelos europeus para trabalharem aqui, ou seja, uma miscigenação, uma mistura de índios, africanos e europeus, de início, mais especificamente, os portugueses. Foram eles os colonizadores, ou seja, os portugueses, os responsáveis pela formação inicial da população brasileira. Isso decorreu do processo de miscigenação com índios e negros africanos, de 1500 a 1808. Durante esses 3 séculos, os portugueses eram os únicos europeus que podiam entrar livremente no Brasil. Ou seja, a formação da cultura brasileira resultou da integração de elementos das culturas indígenas, do português colonizador, do negro africano, como também de diversos imigrantes, que foi o que eu ressaltei na anterior. Vamos lá. A cultura indígena, ou seja, a influência da cultura indígena na formação da cultura brasileira. Do ponto de vista étnico, contribuíram para o surgimento de um indivíduo tipicamente brasileiro, ou seja, o surgimento do caboclo, o mestiço do branco com o índio, contribuíram com o vocabulário, o folclore, culinária e com utensílios domésticos. Ou seja, na formação cultural, o vocabulário, como foi essa contribuição? Ou seja, com os inúmeros termos de origem indígena, como Pindorama, Ayanguera, Ibirapitanga, Itamaracá, dentre outros. O folclore, como a gente pode perceber, permanecem até hoje as lendas como o Curupira, o Saci Pererê, o Boitatá, a Iara, dentre outras. A culinária, a gente pode observar que se faz mais presente em certas regiões do país, onde alguns grupos indígenas ainda conseguiram se enraizar. Exemplo, a região norte, onde os pratos típicos estão presentes, entre eles o tucupi, o tacacá e a maniçoba. E a questão dos utensílios domésticos, né, que não foram deixados de lado e estão até hoje como herança, entre eles a rede, a cabaça e a gamela. A cultura portuguesa. Quais são as heranças da cultura portuguesa para a cultura brasileira, né? Os portugueses realizaram uma transplantação cultural para a colônia, destacando-se a língua portuguesa falada em todo o país e a religião marcada por festas e procissões. Ou seja, Portugal foi o país europeu que exerceu mais influência na formação da nossa cultura, da cultura brasileira. Eles
através das instituições administrativas, ou seja, o tipo de construções dos povoados, vilas e cidades, e a agricultura também fazem parte dessa herança. No folclore, por exemplo, também é evidente o grande número de festas, né, e as danças portuguesas que acabaram sendo incorporadas ao país. Dentre essas danças, né, podemos citar a cavalhada, o fandango, as festas juninas, que é uma das principais da cultura do Nordeste, e a farra do boi. A partir das lendas, as lendas do folclore, como a cuca e o bicho-papão, as cantigas de roda, permanecem vivas até hoje na cultura brasileira. Seguindo com a cultura africana. O negro africano ele foi trazido para o Brasil para ser empregado como mão de obra escrava, conforme as culturas que representavam ritos religiosos, dialetos, usos e costumes, características físicas, etc., formavam três grupos principais, os quais apresentavam diferenças acentuadas. Quais eram esses grupos? Eram os sudaneses, os bantus e os malês, os sudaneses islamizados, né? Aí, aqui, podemos ver também a cultura dos imigrantes, né? Que os imigrantes, o grande destaque foram os italianos e os alemães, que chegaram em grande quantidade. Eles se concentraram na região sul e sudeste do país, deixando importantes marcas de suas culturas, principalmente na arquitetura, na língua, na culinária, nas festas regionais e folclóricas. Agora, vamos iniciar falando sobre, mais direcionado para a cultura afro-brasileira. Ou seja, a gente vai ver algumas características mais relacionadas especificamente com a cultura afro-brasileira, com mais foco no assunto. A cultura afro-brasileira ela remonta ao período colonial, quando o tráfico transatlântico de escravos forçou milhões de africanos a virem para o Brasil. Assim foi formada a maior população de origem africana fora da África. Esta cultura está marcada por sua relação com outras referências culturais, sobretudo indígena e europeia, a qual está em constante desenvolvimento no Brasil. Aqui podemos ver algumas imagens, né? Uma breve imagem. Características da cultura afro-brasileira. Uma das principais características da cultura afro-brasileira é que não há homogeneidade cultural em todo o território nacional. A origem distinta dos africanos trazidos ao Brasil forçou-os a apropriações e adaptações para suas práticas e representações culturais de sobrevivência. Ou seja, mesmo que são africanos, mas não quer dizer que a cultura seja igual. Existem tribos, povos diferentes e cada um com suas características específicas. Assim, é comum encontrarmos a herança cultural africana representada em novas práticas culturais. As manifestações rituais e costumes africanos eram proibidos. Que a gente pode observar que todos esses costumes, essas manifestações eram proibidos. Só deixaram de ser perseguidas pela lei na década de 30, ou seja, em 1930, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Seja, somente nesse período foi que os costumes, os rituais africanos, as suas manifestações começaram a ser aceitos pela lei. Assim, elas passaram a ser celebradas e valorizadas, até que em 2003 é promulgada a Lei nº 10.639, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Essa lei exigiu que as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio tenham em seus currículos o ensino da história e cultura afro-brasileira. Ou seja, hoje, esta lei é a lei que, devido a ela, hoje eu estou aqui lecionando sobre este assunto. Devido a esta lei, a lei número 10.639, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que exige que as escolas brasileiras, tanto de ensino fundamental como de médio também, tenham em seu currículo o ensino da história e da cultura afro-brasileira. Os dois grupos de maior destaque e influência no Brasil são, ou seja, os dois grupos africanos de maior destaque são os bantus, trazidos de Angola, Congo e Moçambique, e os sudaneses, oriundos da África Ocidental, Sudão e da costa da Guiné. Devemos ainda ressaltar que as regiões mais povoadas com a mão de obra africana foram
Bahia, Pernambuco, Maranhão, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Ou seja, estes estados foram os que mais foram povoados com a mão de obra africana. Por que isso? Porque devido à grande quantidade de escravos recebidos na região Nordeste ou pela migração dos escravos após o término do ciclo da cana-de-açúcar na região Sudeste. Aspectos da cultura afro-brasileira. De partida, temos de frisar que a cultura afro-brasileira é parte constituinte da memória e da história brasileira e que seus aspectos transbordam as margens de qualquer texto. Ela compõe os costumes e as tradições, ou seja, tem vários aspectos, como a mitologia, o folclore, a língua, seja ela falada ou escrita, a culinária, a música, a dança, a religião, enfim, um imaginário cultural brasileiro. As festividades populares. O Carnaval, a maior festa popular brasileira, celebrada no início do ano e mobilizando a nação. A festa de São Benedito, principal festa do Congado, expressão da cultura afro-brasileira, comemorada no final da semana após a Páscoa. E, por fim, a festa de Iemanjá, realizada no dia 2 de fevereiro, são exemplos de festividades populares. Algumas imagens. A música e a dança. A influência afro-brasileira está patente em expressões como samba, jongo, carimbó, maxixe, maculelê, maracatu. Eles utilizam instrumentos variados com destaque para o afoxé, atabaque, berimbau e tambor. Não podemos perder de vista que estas expressões musicais são também corporais. Merece destaque especial a capoeira. Ela é uma mistura de dança, música e artes marciais proibida no Brasil durante muitos anos e declarada patrimônio cultural e material da humanidade no ano de 2014. Algumas imagens sobre a música e a dança. E falar um pouco da culinária. A culinária ela é outro elemento típico da cultura afro-brasileira. Ela, por exemplo, introduziu as panelas de barro, o leite de coco, o feijão preto, o quiabo, dentre muitos outros. Entretanto, os alimentos mais conhecidos que a gente pode perceber são aqueles da culinária baiana, preparados com azeite de dendê e pimentas. Destacam-se entre eles o abará, o vatapá e o acarajé, bem como o quibibe nordestino, né? Preparado com carne de sol ou charque. Além também dos doces, né? De pamonha e cocada. E, por fim, o prato brasileiro mais conhecido de todos, né? Que é a feijoada, que ela foi criada pelos escravos como uma apropriação da feijoada portuguesa e produzida a partir de restos de carne que os senhores de engenho não consumiam. Agora, pessoal, passando a falar sobre a religião. A religião afro-brasileira ela se caracterizou pelo sincretismo com o catolicismo, onde unia aspectos do cristianismo às suas tradições religiosas. Isso ocorreu para que eles pudessem realizar as práticas religiosas africanas secretamente, ou seja, a associação de santos com orixás, uma vez que a conversão era apenas aparente. Assim nasceram do sincretismo o batuque, xambá, macumba e umbanda, enquanto se preservaram algumas variações africanas da quimbanda, cabula e o candomblé. Pessoal, eu paro por aqui hoje, encerro essa breve revisão, né, espero ter esclarecido e demonstrado algumas informações importantes para vocês. No mais, muito obrigado pela atenção e até a próxima.